privilégio de estar aqui com vocês essa manhã. Uns 2 meses atrás, o Ricardo já sabia que iria viajar esse final de semana, me chamou para conversar e disse que seria interessante a oportunidade de estar aqui com vocês. Fez o convite e prontamente aceitei. Para quem não me conhece, só quero fazer uma apresentação bem rápida. Eu sou Ricardo de Almeida Vergueiro Saltes. Como é muito longo, o pessoal já só encurtou para Ricardo Saltes. Eu sou casado com a Rosana, há 24 anos, vai fazer agora em julho. Eu tenho o privilégio de ser casado com ela. Tenho o privilégio também de ser pai do Daniel, rapaz bonito, puxa a mãe, sorte dele. É bonito que nem a mãe, né? Graças a Deus. E eu estou fazendo essa apresentação porque em um dos estudos que foram ministrados para nós esse mês, o Ricardo falou sobre isso. Muitas vezes as pessoas são apresentadas pelos seus cursos, pelas suas formações acadêmicas e acabam esquecendo daquilo que talvez seja, com certeza seja o ambiente mais interessante e mais importante da vida cristã, que é a família. Eu louvo a Deus porque estamos hoje aqui em família e podemos dar fechamento dessa série. Esse fechamento de uma série que, durante todos esses domingos, a cada domingo nos trouxe uma realidade muito importante da vida familiar. E a última ênfase que nós vamos dar é justamente a família no contexto da cultura da autoajuda. Muito interessante quando foi me trazido esse tema, porque é algo que eu já tinha contato já na minha formação, na minha experiência profissional anterior. E esse tema, ele vai levantar alguns questionamentos. A ideia hoje é a gente sair daqui com alguns questionamentos, mas com algumas convicções do contraste. Foi muito interessante essa série, porque ela trouxe temáticas que têm um contraponto da vida cristã. E eu gostaria que cada um de nós pensasse sobre isso. Primeiramente, quais as ênfases da autoajuda? A autoajuda tem como ênfase, na sua literatura, nas palestras, nas abordagens, 3 ênfases básicas. A primeira é levar a pessoa a pensar, a refletir que ela pode todas as coisas. A segunda é levar as pessoas a acreditarem nas coisas. E a terceira, muitas vezes as pessoas são levadas a criar um sonho, a ter um sonho, a viver a sua vida baseada nesse sonho. E essas 3 ênfases, elas se dividem e se misturam e fazem com que a autoajuda, nos últimos 10, 15 anos, principalmente no Brasil, tivesse uma influência em pessoas. A ideia da autoajuda é influenciar as pessoas, é despertar as pessoas para algo que está oculto ou que está... não há um conhecimento da pessoa até aquele momento. E para a gente visualizar um pouquinho mais isso, é interessante que eu, volta e meia, vejo coisas no Facebook e vou arquivando na minha página lá de imagens. E quando o Ricardo me convidou para esse tema, eu fui nesse arquivo e percebi que nele eu tinha guardado algumas coisas que têm muito a ver com autoajuda. Não porque eu buscasse aquilo como uma ferramenta de pessoal ou de formação pessoal, mas porque achava sempre interessante. E eu faço isso pensando no quê? Algum dia eu vou utilizar isso. E olha só que interessante, alguns arquivos que eu já tinha me deram essa oportunidade de pelo menos usar algumas imagens, algumas postagens para falar sobre as máximas da autoajuda. Talvez você já leu isso no seu Facebook, talvez você viu em alguma revista ou em algum livro, e isso a gente vai trazendo aqui para suscitar justamente esse tema. A primeira máxima que eu vi, há algum tempo atrás, e gravei é: sonhe até que o sonho se torne realidade. Essa é uma máxima da autoajuda.
incentivar as pessoas a terem um sonho. É bom ter sonho. Eu sempre brinco dizendo que sonhar não paga nada. Pode sonhar, não custa nada mesmo, né? Uma outra questão. Eu achei essa ali bem complicada, no certo sentido. Esqueça tudo que não deu certo ontem, hoje é um novo dia. Será que é assim mesmo que acontece? Será que a gente esquece daquilo que não deu certo? Será que a nossa vida é formatada nesse sentido? É construída a partir desse tipo de ênfase? Esquecer tudo que aconteceu na minha vida, hoje é um novo dia, né? Para alguns parece que é um rejuvenescimento, né? Mas uma outra máxima, e a ideia é só passar algumas, esse era um chinês de autoajuda. O homem só envelhece quando os lamentos substituem seus sonhos. E a partir do momento que a pessoa lê essa frase, eu falo, eu não vou reclamar mais porque eu não quero envelhecer. Quero ficar assim, bonitão, do jeito que eu estou, né? Mais ou menos, é isso? Mas é algo para se pensar. Essa eu fiquei chocado quando eu vi a primeira vez, quando eu gravei. Fique perto de pessoas positivas. A pergunta que eu fiz quando eu li a primeira vez, isso é assim, onde está escrito que a pessoa é ou não positiva? Na testa, no queixo, no ombro, no peito, traz uma camiseta dizendo, olha, eu sou positivo, fique perto de mim. É uma ênfase discriminatória até. E no primeiro momento é bonito, não é? Às vezes é bonita a frase. Essa está meio, né? Parece um rascunho. Você sempre pode mudar a sua história. A princípio é uma frase de impacto, de incentivo, de autoajuda, que as pessoas talvez possam ou não assumir como uma verdade na sua vida. Aí eu quero fazer algumas ponderações aqui com respeito a isso. Tem 3 ponderações que eu gostaria de analisar com vocês. E a primeira é que a autoajuda, ela é apresentada e aconteceu como um modismo literário. E quando a gente fala de modismo literário é porque muita gente correu atrás disso. Eu não sei como você pensa a respeito disso, e a gente está conversando sobre isso justamente para suscitar essa questão. Tem muita gente que tem buscado literaturas e assumido aquilo como um estilo de vida a partir daquele momento. Ou então para suprir algum questionamento, alguma dúvida, algum sentimento que de certa forma está vazio dentro de si. Por isso que a ênfase do tema é autoajuda. E isso tem acontecido, há uma estratégia das editoras, de uma forma geral, em produzirem livros sobre essa temática. É uma ponderação que a gente faz agora. Uma outra ponderação é o aspecto social da autoajuda. Muitas pessoas, inclusive que eu já conversei, têm buscado isso para aprenderem a se impor socialmente, profissionalmente, de uma maneira no seu grupo, na sua família, no seu trabalho. E muitas vezes para se sentir melhor apenas. Como o Pedro colocou aqui na introdução do nosso culto, há uma infinidade de pessoas chateadas por aí. Deprimidas, desorientadas, sem um sentido na vida. E a gente, quando começa a prestar atenção, a gente percebe isso. A autoajuda, a literatura da autoajuda tem influenciado essas pessoas. Em terceiro lugar, uma última ponderação que eu faço aqui, é que isso eu vi na prática, participei de muitos cursos e muitas reuniões de negócio nesse sentido, que os livros de autoajuda, as palestras de autoajuda, têm direcionado as pessoas e têm sido como um alimento, como promessa de sucesso. A palavra-chave nesses cursos é: você tem que buscar o sucesso, a todo custo. Se você não for uma pessoa de sucesso, alguma coisa está errada com você. Guarde bem essa palavra sucesso. No decorrer da nossa
Meditação ela vai ter um outro sentido depois. Eu selecionei algumas capas de livros, assim, há uma infinidade de livros, muitos aí vão faltar. Mas só para a gente, talvez algum deles vocês até leram. O primeiro livro é O Segredo, A Lei da Atração. Tudo que você chamar para perto de si vai acontecer. Muita gente leu isso, milhões de pessoas leram esse livro. E houve até uma outra literatura relendo esse livro numa outra perspectiva. Há um outro livro que eu separei, tudo isso está no nosso amigo Google, viu? Não fui eu que fui na livraria e tirei, está lá no Google. Tá? Literatura de autoajuda, ou livro de autoajuda, vem um monte de coisa. O homem é aquilo que pensa. Você pode curar a sua vida. Temas de impacto. 11 minutos. Esse homem é o maior vendedor de livros fora do Brasil. Só esse livro vendeu 12 milhões de cópias. Esse e outros tantos. Não sei nem quantos títulos ele tem. Esse está no autoajuda, tá? As mulheradas ficaram tudo em... Não, a Suzy não está vendendo esse livro. Tá? Ela não vai ter isso lá na livraria, mas é um mercado bastante interessante, né? Vamos passar logo antes que alguém anote aí e queira comprar depois. Queridos, essa é apenas algumas literaturas que eu achei interessante a gente colocar aqui, a título também de levantar o tema, de começar a trabalhar o tema. Mas tudo isso... Essa é uma percepção, eu não estou colocando como a última verdade, as impressões que eu vou colocar aqui à frente, mas é uma percepção que eu tive ao conversar e conviver com pessoas que buscaram esse tipo de literatura. E nós vemos aqui algumas consequências, não são as únicas, mas são as mais latentes no decorrer do período aí. Quando a pessoa tem contato com a literatura da autoajuda, ela fica eufórica, ela fica entusiasmada, ela fica fascinada. As pessoas, essa literatura exerce um fascínio e empolga em demasia os seus seguidores. Em função do fascínio, as pessoas correm o risco de se tornarem pessoas arrogantes. Agora eu posso, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ter o sucesso, o meu sonho vai se realizar. E essa arrogância poderá, eventualmente, em um grau menor ou um grau maior, gerar um sentimento de superioridade e de poder. Isso acontece de fato. Contudo, no decorrer do período, com a massificação da literatura, com a repetição das ênfases, com essa euforia de buscar esse tipo de literatura, um risco que essas pessoas correm é da desilusão. Com o passar do tempo, os seus leitores percebem que os conteúdos propostos não produziu os efeitos práticos prometidos. E aí acontece isso daí, né? O cara leu bastante, isso é só para a gente... E aí ele achou que era o último livro que ele ia ler, mas que não tinha nada a ver com o tema, e então ele se enganou porque era realmente um livro que tinha a ver com o tema. Queridos, eu quero deixar algumas coisas claras para vocês. Quando a gente trabalha um tema dessa forma, a primeira, talvez a motivação ou impressão que fica assim, poxa, o Ricardo veio aqui hoje de manhã falar mal do pessoal que escreve livros de autoajuda. Eu não sou contra esses autores de autoajuda. Há autores que têm contribuído, de alguma forma, na formação das pessoas, né? Augusto Cury, Roberto Chinachique, Daniel Contri, Godry, Laí Ribeiro, enfim, há uma série, né, de autores que
que são homens sérios, que são homens que têm uma vida profissional, uma história profissional evidente. Então eu não estou aqui para denegrir ninguém e nem tampouco dizer que eu não respeito essas pessoas. Eu quero que fique claro isso. E eu sei que muita gente tem aprendido algo de bom e sentido-se melhor e ampliando a visão de si mesmo. Tem muita gente que, ao ler um livro, faz uma triagem boa e aproveita alguma coisa boa. Vai ser importante para a vida dele. Porém, a minha intenção nessa manhã é produzir uma reflexão sobre o impacto de um conceito que tende a isolar as pessoas da realidade e da vida. Aquelas pessoas que estão buscando isso única e exclusivamente para conhecimento pessoal, para felicidade e realização pessoal. Então, essa reflexão, esse conhecimento, essa maneira de ver as coisas é a nossa intenção nessa manhã. A palavra de Deus, ela, ao orar a Deus e vasculhar vários textos que pudessem nos ajudar a entender esse contraponto, e foi justamente nesse momento de reflexão, de oração, e diante de tantos textos, Deus colocou no meu coração trazer um texto do apóstolo Paulo. A proposta vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar sobre o propósito da vida em Deus. Esse propósito da vida de uma maneira geral e que vai se aplicar nessa manhã no nosso relacionamento familiar. A gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro que, além de conter toda a vontade de Deus, é um livro que conta a história de famílias. A vontade de Deus foi colocada a partir da vida de muitas famílias. E foi através de uma família, de uma geração, de uma nação que veio o Senhor Jesus. Quando a gente lê as cartas de Paulo, e há várias maneiras de nós fazermos essa leitura, mas em qualquer das maneiras que nós optarmos, ou por uma questão apenas de estudo teológico, ou então de conhecimento de como Paulo se portou, nós vamos perceber 4 questões importantes de Paulo. Paulo era um cidadão romano, e sendo cidadão romano, ele tinha uma posição social de destaque, que lhe dava autoridade e que lhe dava a facilidade de percorrer várias regiões. Paulo tinha conhecimento da cultura grega. A cidade de Corinto, e nós vamos ver no texto de Coríntios, era uma cidade bastante interessante do ponto de vista social, filosófico, cultural, comportamental. E Paulo tinha bastante conhecimento dessa realidade. Contudo, Paulo, tanto antes quanto depois de ter um encontro com Jesus, ele nunca se vangloriou dessa posição. Ele sempre soube se portar de maneira digna, honrando essa posição que ele tinha. E Paulo foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco um dia. E eu coloquei justamente essa ênfase. Paulo foi encontrado por Cristo, não foi Paulo que encontrou Cristo. Paulo foi encontrado por Cristo e a partir daquele dia, a sua vida, a sua visão, e eu achei uma coisa muito interessante que o primeiro impacto desse encontro com Jesus foi a perda parcial da sua visão. Isso a gente pode até fazer uma aplicação interessante de que, e talvez uma alegoria disso, pensando que Jesus queria que Paulo tivesse um olhar diferente para as questões da vida depois que voltasse a sua visão. E aquele encontro, de fato, foi o que mudou a vida completamente de Paulo. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, e nós vamos então gastar um tempo pensando no capítulo 2 de 1 Coríntios.
não somente nesse momento e nesse capítulo, Paulo fala da sua motivação como apóstolo. Paulo, vez ou outra, precisa, por uma questão contextual, por uma questão histórica, por um lugar que ele chega, por um público que ele vai atingir, ele faz questão de dizer quem ele é. E essa motivação de Paulo, no capítulo 2, a gente encontra algo bastante interessante, que eu quero passar a compartilhar com os irmãos. O verso 1 e 2 diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Fica claro para nós a motivação de Paulo nesses 2 primeiros versículos. Ele deixa bastante nítida o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer juntamente na igreja de Corinto. Paulo usa uma linguagem de sinceridade. E Paulo tem um objetivo com isso. Quando Paulo diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, ele deixa claro que a sua motivação não era em si mesmo. Não era falar dos seus valores pessoais. Não era falar da sua história antiga, por mais que ela influenciou na trajetória dele. Mas Paulo começa a ministrar à igreja de Corinto usando a linguagem da sinceridade e da objetividade. E diante dessa afirmação primeira, eu quero que a gente, continuando no capítulo 2 de Corinto, agora eu vou fazer a leitura aqui mesmo. Verso 3 a 6 diz assim: E foi com fraqueza, temor e com grande tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, nesse momento, Paulo está demonstrando à igreja, está ensinando à igreja, está dizendo à igreja, e juntamente com isso eu quero fazer a ponte, toda vez que a gente mencionar essa passagem da Bíblia, a ponte justamente no nosso relacionamento familiar. O texto em si não é um texto literal que fala de Paulo falando para a família. Outros textos ele fez isso. Mas o que eu quero extrair desse texto é a atitude de Paulo e a motivação de Paulo quando ensina pessoas que vivem em família. Ele está ensinando a igreja. Ele está ensinando a líderes. Ele está ensinando a pessoas que vão influenciar outras pessoas. E nesse sentido, ele passa valores e passa conteúdos da fé que vão ajudar essas famílias a terem uma vida diante de Deus, diante da sociedade, não apenas como recebedoras de alguma informação, mas a intenção de Paulo é que eles sejam multiplicadores da verdade do Evangelho. E a primeira questão que nos leva aqui é, diante de Deus e de nossa família, é preciso ter claro a nossa condição humana. Eu desde muito cedo, lendo a Bíblia, eu sempre me deparei com essa realidade de Paulo. Essa sinceridade de Paulo. Mesmo sendo perseguidor de cristãos anteriormente ao encontro do caminho de Damasco, ele era sincero no que fazia, achando que aquilo era certo.
E nesse momento, ele não se posiciona diante de uma comunidade complicada, de uma igreja que estava nascendo e sendo bombardeada de uma série de informações, de tentações, de provações, e a primeira delas é a transição entre a sinagoga, os ensinos judaicos, as imposições judaicas. O pastor Ricardo falou aqui em um dos estudos, que haviam cerca de 600 regras ou mais que o judeu tinha que obedecer por dia. Mas Paulo, ele vai falar de uma outra coisa. E quando ele se apresenta, eu gostaria que você percebesse isso junto comigo. Ele está deixando claro qual é a condição de humanidade dele. E Paulo está nos ensinando nessa manhã que nós devemos ser honestos e reconhecer como estamos de verdade em família. Qual é o nosso relacionamento na família? Quando Paulo diz assim, olha, irmãos, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vós. Se você for ler o contexto do texto, se você for ler alguns comentaristas da Bíblia, você vai perceber o seguinte: Paulo estava vindo de uma viagem extremamente desgastante. Foi bombardeado de questionamentos. Foi expulso do lugar que estava pregando. E quando ele chega a Corinto, e ele fala, olha, eu vim aqui estar com vocês nesse período, eu quero deixar claro para vocês que eu estou fraco. Essa fraqueza não é uma timidez espiritual. Essa fraqueza não era uma falha do seu temperamento. Essa fraqueza, propriamente dita, era física, de muito desgaste, depois de um período de ministração e de trabalho. Mas o que eu acho fantástico aqui é ele se posicionar dessa forma. E aplicando a nosso tema, e ao encerramento desse tema, me levou a pensar seriamente. Nós estamos claros da nossa condição humana diante da família? O que eu coloco aqui como ensinamento é alguma coisa pesada. Nós estamos sendo honestos conosco mesmos e com os nossos queridos. Quais momentos da nossa vida a gente tem sido honesto e dito assim, olha, eu não estou bem. Porque a nossa tendência é sempre nos posicionar assim, olha, sou campeão, vou vencer. É claro que a gente tem que ter esse tipo de postura, mas isso não é uma postura que vai ser a única postura da nossa vida. E quando Paulo se apresenta à igreja de Corinto, ministrando a famílias de Corinto, ele deixa bem claro qual é a sua condição. Quando ele diz assim, temor e com muito tremor que estive entre vós, ele está dizendo da sua condição perante Deus. Ele não estava com medo das pessoas. Numa leitura mais rápida, você pode ser levado a pensar assim, poxa, Paulo está com medo de algum líder daquela igreja. Paulo estava vacilando em alguma coisa negativa. Paulo tinha convicção da sua motivação. O que ele estava dizendo é que a responsabilidade dele era tão grande, a seriedade dele assumir o ministério que Deus havia dado para ele era tão importante para ele, que ele, diante de Deus, tremia e temia. E ele só temia e tremia diante de Deus. Por quê? Foi Deus que o chamou. Em família, nós devemos reconhecer isso diante da nossa fraqueza muitas vezes. Por que temos fraquezas? Por que temos debilidades? Porque temos cansaços. Temos enfermidades algumas vezes. E devemos enfrentá-la. Assim como Paulo nos ensina. A segunda questão que eu coloco aqui, e a palavra nos incentiva a pensar, é que diante da nossa condição humana, nós devemos ser sinceros e demonstrar os nossos sentimentos mais profundos. Perdão.
A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Paulo poderia usar esse recurso de oratória, de técnica de palestra, de técnica filosófica para persuadir as pessoas. Até porque no meio deles haviam pessoas assim, que usavam de técnicas, que usavam de recursos da filosofia grega, da cultura contemporânea daquele momento, para iludir aquelas pessoas que estavam nascendo na comunidade cristã. Não podemos perder de vista que era uma comunidade nascente. Era uma igreja que estava enfrentando rivalidades. E muitas vezes essas rivalidades, essas perseguições atingiam o convívio familiar. Atingiam o relacionamento de marido e mulher. O texto não está dizendo isso aqui claramente. Eu estou inferindo isso ao texto. Eu estou pedindo a autorização de vocês para isso. Por quê? Porque Paulo tinha interesse em deixar muito claro para eles a respeito disso e que eles, no seu convívio, tivessem essa postura. E Paulo está nos ensinando também que nós devemos ter a coragem de dizer que não queremos enrolar ninguém. Eu coloquei isso de uma maneira bastante popular, quando Paulo diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Muitos daqueles que vinham com uma conversa rebuscada, com um linguajar rebuscado, com palavras que muitas vezes as pessoas não entendiam direito, existe essa tendência também. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim: gostou de determinada palestra? Bonita, hein? Entendeu alguma coisa? Não, mas foi bonito. Cada palavra que o cara usou ali, olha, fiquei até arrepiado, viu? Paulo não queria enrolar as pessoas. Por isso que ele está dizendo: olha, eu não vim aqui usar de uma linguagem de sabedoria humana, de convencimento. A ideia básica é essa. Ele não veio convencer ninguém. Ele veio expor a palavra de Deus. Expor aquilo que Deus tinha como algo principal para ele. Mas ainda, queridos, diante de Deus e da nossa família, é preciso ter claro qual é a nossa convicção. Eu fiz questão, e de vez em quando eu uso essa repetição temática, com uma ideia de fixação, tá? Fixar o tema, fixar aquilo que a gente está colocando. Na verdade, os pontos vão ser os mesmos, só mudando o final. No anterior, é ter claro a nossa condição humana. Vocês guardaram isso? Anotaram? Se não anotou, foi para o coração? Você pensou qual que é a tua condição humana hoje? Você tem coragem de falar isso para o teu ente querido? Para o teu filho? Para a tua esposa? Para o teu esposo? Como que eu estou hoje? Isso é uma coisa que a gente tem que praticar. E eu sou muito franco em dizer para vocês, eu ainda não cheguei lá completamente. Eu estou querendo aprender mais sobre isso. Mas Paulo também, na continuidade do texto, ele nos ensina a termos claro qual é a nossa convicção. Ou seja, a transição de uma coisa a outra é assim: olha, bom, eu não vim dizer isso. Eu não vim falar de sabedoria humana. Estou com o coração aberto, mas eu tenho algo importante a dizer para vocês. E no capítulo 2 ainda, versos 7 a 11, ele diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. A primeira convicção que nós devemos ter como família, como discípulos de Jesus, e eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês vão ouvir isso. Vocês já ouviram isso várias vezes durante essa série. Eu tive o privilégio de participar de todas as séries, ou de todos os estudos dessa série, melhor dizendo. Muitas vezes o pastor Ricardo
deu essa ênfase, porque é a ênfase que a gente tem que repetir, reafirmar, mas eu quero colocar de uma outra maneira nesse momento que o foco da nossa convicção não é aquilo que eu penso ou que eu sinto. Sentimentos são voláteis, são passageiros. E a gente costuma usar essa dinâmica do sentimento como sendo uma aparência de espiritualidade. A vinda de Jesus, quando ele veio, não foi um sentimento, não foi uma história, foi um fato histórico. Foi um evento que mudou a história da humanidade. Nós, como família, temos que ter como foco o nosso Deus. Quando eu digo isso, eu coloco isso dessa forma. Paulo está dizendo isso aqui. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está, na sua apresentação inicial, ele diz, eu vim falar do Jesus e esse crucificado. Ele identificou qual era a sua motivação. Ele identificou qual era a sua fé. Ele identificou na história qual era o assunto principal que ele estava querendo compartilhar com a igreja de Corinto. O nosso foco principal é participar, como discípulos de Jesus, desses mistérios de Deus. Deus está realizando isso entre nós. Você tem percebido isso? A ação de Deus na história, a ação de Deus na história da nossa família. A sua família hoje não é a mesma coisa que era um ano atrás. A convivência que você tem tido com a comunidade, com certeza tem trazido benefícios para a sua família. Aquilo que você tem ouvido dominicalmente, tem ouvido no pequeno grupo, tem compartilhado pessoalmente em outros eventos, em outros grupos, é o que nos dá a certeza da esperança, desde que ela esteja focada em Cristo Jesus. E eu coloco aqui que a vontade de Deus, ela não é um modismo, e não era um modismo naquele tempo. Quando Paulo destaca assim, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Não era uma coisa recente, não era um sentimento de Paulo, não era uma motivação pessoal exclusiva de Paulo. Paulo está trazendo à igreja de Corinto aquilo que já estava programado por Deus. Não era algo que estava acontecendo naquele momento apenas. Deus foi costurando na história a sua vontade e manifestando a cada tempo em Jesus Cristo. Portanto, eu coloco aqui entre aspas que não era um modismo daquela época. Não era algo que iria apenas ter um impacto naquele momento e depois passaria, porque assim são os modismos. A gente sabe muito bem disso. Mas Paulo estava afirmando para cada um dos membros da igreja de Corinto, através dessa carta, que o que estava acontecendo ali já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. E quando nós pensamos nessa realidade que muitas vezes já ouvimos, isso deve gerar em nós a convicção de que o que estamos fazendo aqui não é temporário, não é passageiro. Porque quando nós constituímos uma família, a gente não constitui uma família para que seja algo temporário. A gente constitui uma família para que Deus haja através da nossa família e ela seja multiplicadora da vontade de Deus. Diante de Deus e da nossa família, é preciso cercar essa convicção e que essa sabedoria está além da nossa imaginação, percepção e razão. Quando ele fala lá no verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O verso 10 também nos diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. É impressionante a gente saber que tem algo mais ainda. Nós somos, e principalmente nós latino-americanos, somos imediatistas. Eu vou abrir apenas um parêntese aqui. Por que o marketing multinível cresce no Brasil de uma maneira absurda? Porque o brasileiro é imediatista. Ele quer resultado rápido. Porque muitas famílias se destroem. Talvez não de uma maneira final, mas de uma maneira pontual. Porque um espera do outro uma reação imediata, um comportamento imediato. Talvez aquele comportamento que você mesmo desejaria que a outra pessoa tivesse. Mas talvez você não esteja disposto a fazê-lo. E quando Paulo traz esse versículo 9, que já foi feito música sobre ele, já foi feitas várias pregações, ele afirma, baseado num outro texto, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Toda a imaginação, toda a percepção, toda a vontade que nós talvez queríamos ter, e com toda ela nós não vamos conseguir atingir, mas nós saberemos no tempo de Deus. Não adianta toda a nossa sabedoria, não adianta todo o nosso empenho, não adianta toda a nossa convicção. A nossa convicção tem que estar em Deus. E ainda, queridos, em último lugar, quando nós pensamos diante de Deus e na nossa família, é preciso ter claro no que está a nossa força. Uma coisa é ter a convicção da vontade de Deus sobre nós. E essa palavra força, ela é uma palavra importante para o nosso entendimento do relacionamento com Deus. E nos versos 12 e 16, Paulo vai nos dizer, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os quais são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí está o foco de toda essa abordagem que a gente está querendo trazer nessa manhã. A nossa força, o nosso estímulo, a nossa condição de seguirmos em frente, está no Espírito Santo, que nos faz conhecer a graça de Deus. É o Espírito Santo que nos dá entendimento da graça de Deus. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais para que entendamos que tudo que Deus tem para nós é perfeito, é eterno e pode nos ajudar imediatamente a vivermos uma vida cristã, uma vida de família, conforme a vontade de Deus. A nossa força está no Espírito que nos ajuda nos relacionamentos. Esse texto incentiva a igreja de Coríntios a, primeiro, não aceitar qualquer tipo de mensagem. Não aceitar qualquer tipo de orientação. Porque elas estavam acontecendo ali no meio da igreja. Ser uma igreja nova, tinha vários tipos de ataques de outras filosofias, até mesmo do judaísmo. E Paulo
sabe muito bem que o Espírito Santo, ele quer agir nos nossos relacionamentos. E começa o relacionamento, começa na família. O texto aqui, quando fala que nós não recebemos, no verso 12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Paulo está contextualizando o que estava acontecendo no mundo. Era uma cidade cosmopolita, que tinha promiscuidades, que tinha corrupção, que tinha influências comerciais, e tudo isso, de alguma maneira, estava atingindo as famílias. E Paulo, então, resgata essa questão para que eles se entendessem como família e os seus relacionamentos. E, por fim, nesse momento, está no Espírito Santo que nos dá uma identidade. Quando a gente não tem identidade, quando a gente não sabe para que veio, e nem o que falar às pessoas, a gente aceita qualquer coisa. A gente se entusiasma com qualquer mensagem. Quando a gente não sabe dessas questões, às vezes coisas tão banais nos atraem, nos fascinam, e ocupam um tempo da nossa vida que, no passar dos dias, nós vamos perceber que nós perdemos tempo. Paulo está dizendo aqui, de uma maneira muito interessante, e geralmente, final de versículo, a gente não passa batido algumas coisas, quando a gente faz uma leitura corrida do texto. E Paulo fecha essa questão, dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. E o começo do versículo diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É interessante essa pergunta que Paulo faz. Por quê? Porque a mente humana, ela quer conhecer justamente aquilo que não é permitido. Ela quer ter aquilo que ela não tem, às vezes, condições de receber. Em qualquer época, em qualquer geração, em qualquer tempo da história, e para quem gosta de filmes, né? Muitos filmes têm essa temática de buscar o desconhecido, de inventar coisas, e filmes inteligentes, filmes fantásticos. E Paulo está chacoalhando a igreja, dizendo assim, e a pergunta ao contrário deveria ser assim, você sabe qual que é a mente de Deus? Você já conhece profundamente Deus? E a resposta é, nós não vamos conhecer profundamente Deus nesse tempo. Porém, o que Deus nos deixou a conhecer é que nós tenhamos na nossa caminhada a mente de Cristo. Aquilo que Jesus ensinou. E vale a pena nós repetirmos o texto que foi falado em uma das palestras, em uma das pregações. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. A grande chave da questão é essa. Termos a mente de Cristo é termos a possibilidade de absorvermos aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, através não da nossa mente, não da nossa capacidade, não da nossa inteligência, não da nossa percepção, por mais que a tenhamos, porque Deus nos deu isso. Mas o que nos vai fazer famílias que multipliquem essa verdade é quando a nossa força estiver no Espírito Santo. O Espírito Santo não vem num culto. Só no culto. O Espírito Santo não acontece só em eventos de grandes massas. O Espírito Santo nos foi derramado. Atos 2 nos diz isso. Foi derramado uma vez, de uma mesma maneira, com o mesmo poder, com a mesma intenção. E, na verdade, o que Paulo estava querendo dizer é o seguinte, quando vocês conseguirem entender, absorver esses ensinamentos, tendo a mente de Cristo, vocês vão viver plenamente no Espírito. Foi isso que ele ensinou depois em Efésios 5, 18.
vivermos uma vida plena no Espírito Santo. Eu quero concluir pensando assim, o que deve ocupar o nosso pensamento quando a gente fala de família. Família, para mim, é um dos temas empolgantes da vida cristã. Porque eu sei que família é um projeto de Deus. Nos últimos meses eu fiz 2 casamentos. Foi tão gostoso fazer. Fazia tempo que eu fazia 2 casamentos num período tão curto de tempo, né? Ver a festa, ver os noivos, ver os amigos. E num deles tinha pouca gente cristã como nós assim. E foi muito interessante fazer isso. Falar sobre a família. Então eu gostaria de, em primeiro lugar, pensar que a família é um lugar de relacionamentos e aprendizado. E desfrutar desse momento. O relacionamento gera aprendizado. Mas também, família é lugar de mutualidade e crescimento. Mutualidade que a gente pode trocar. Trocar emoções, trocar experiências, trocar choro, trocar a vida. Ela deve ser um espaço para isso. Isso gerará crescimento. Família é um lugar de alegria e felicidade. Lugar que a gente pode dar risada, contar piada, se divertir. Como é gostoso dar risada em família. Meu pai faleceu há 34 anos. Eu ia fazer 17 anos, 3 dias depois do falecimento dele. Eu não quis ver meu pai no caixão. Tentaram me puxar, não, vai lá. Eu falei, não quero ver. Eu quero me lembrar do sorriso do meu pai, da risada gostosa dele. Ele tinha uma risada gostosa, gostava de contar piadinha boa, não era nada perverso não, só piadinha inteligente. Gostava de se divertir, muitas coisas que eu aprendi no violão, eu aprendi com meu pai. Numa época que nós moramos num bairro que não tinha energia elétrica, então de noite a gente jantava, acendia a vela e ia tocar violão e cantar hinos. E se divertia com isso. A família é lugar disso. De felicidade. A felicidade eu não vai buscar em outro lugar, senão no seio da família. E eu ouso dizer que a igreja só será uma igreja alegre e feliz quando tiver famílias que convivam com alegria e felicidade. Que não tenham medo de dar risada. Tem gente que parece que engessou assim, não mostra o dente de jeito nenhum. Tem vergonha de dar risada. Delícia da risada. Né, irmã? No nosso pequeno grupo lá nós damos bastante risada, né? Então. Mas família é lugar de debates e conflitos. Quem acha que a pregação, nunca vai ter problema, é lá que tem um problema. Uma frase que eu li há muito tempo atrás, não sei quem escreveu, mas a frase ficou. Família, lugar onde você briga, discute, fica chateado, mas é o lugar do mundo que você sempre será melhor recebido. Não há outro lugar que você seja melhor recebido, senão no seio da família. É claro que a gente às vezes fica bravo. É claro que às vezes a gente quer defender ideias. É claro que existem conflitos. A questão que eu sempre digo é o seguinte. O problema não é falar algo áspero com o outro. O problema é como vocês foram dormir depois disso. Teve perdão? Teve reconciliação? Porque somos humanos e acontece isso. Né? O sangue ferve às vezes. O ideal é ferver sempre menos. Né? A gente vai ficando mais madurinho, né? Vai ficando melhorzinho. Mas, eventualmente, vai acontecer. E a gente não pode perder de vista isso, queridos. Eu quero encerrar. Eu não sei se o tempo estourou muito ou não. Acho que está dentro, né? Eu quero encerrar com um filme bem rapidinho. Um vídeo bem rápido. Que, a princípio, você pode pensar assim... Por que o Ricardo escolheu esse vídeo? Talvez alguns de vocês já viram no YouTube esse vídeo. A pergunta que eu quero deixar para que você... a colocação que eu quero fazer diante desse vídeo é a seguinte. Eu gostaria de conhecer os pais desse menino.
नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। इसमें टैक्स भरते हैं क्या? सुबह से ऐसे नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। चल चल। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Pela família CPV, por cada um de vocês, cada uma das famílias que temos aqui. Coloque o teu coração, tua mente cativa no Senhor nesse instante. Nenhum sentimento, nenhum compromisso após isso que nós estamos fazendo aqui. Ocupe seu pensamento agora. Vamos falar com Deus. Eu louvo o teu nome, Senhor, pelo privilégio de ser chamado pelo Senhor e poder chamá-lo de Pai e ser chamado discípulo de Jesus. Te louvo a Deus porque o Senhor tem reunido um povo em torno da tua palavra, em torno dos valores do reino, e nós fomos chamados para uma missão, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, porque o teu Santo Espírito tem iluminado os nossos olhos a enxergar a tua vontade, a compreendermos a tua palavra, e eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, clamar ao Senhor, que mais uma vez venha com poder e abençoe cada família da CPV, ó Pai. O Senhor conhece cada realidade, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece o que conversamos ontem à noite em casa, cada um de nós, e nós queremos, ó Deus, receber a ajuda que vem do alto, não ajuda de homens, não ajuda de filósofos, não ajuda de ideias que são tão limitadas e passageiras. Que a tua palavra de fato influencie a nossa mente, o nosso coração, ó Deus. E que ela seja o conteúdo não só de nossas conversas, ó Deus, mas que ela seja o conteúdo, ó Pai, da história da nossa vida. E que nós, ó Deus, multipliquemos para a tua glória aquilo que temos aprendido de maneira tão constante, ó Pai. Que nós ainda hoje possamos enxergar pessoas que precisam de uma palavra como membro de uma família, ó Deus. Que os nossos aprendizados, que o crescimento de cada um de nós como família possa intervir, ó Deus, na história de outras pessoas, ó Pai.
E que o Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito, nos capacite para isso. Eu louvo a Deus por esse tempo juntos aqui com os amados, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, Criador de todas as coisas e inventor da família, que o poder do Espírito Santo e a ousadia no Espírito nos acompanhe, nos capacite, nos leve, ó Deus, à Tua presença, até que Cristo venha resgatar os seus. Amém. Deus abençoe, pode sentar.